Operação Vingança é definitivamente um filme de ação e vingança. E eu ainda não consegui identificar se o Rami Malek é um bom ator ou não. Nesse filme a gente vai acompanhar a história do Charles Hiller, que vai tentar vingar a morte da própria esposa. Ele trabalha na CIA, mas ele fica ali na parte mais dos computadores e tal. E ele vai dar uma de agente secreto e vai buscar vingança. E essa é a trama do filme, a história que vai carregar 2 horas. É uma história simples, a gente tem um objetivo desde o início e a gente tem que cumprir esse objetivo no final do filme. E eles conseguem fazer isso bem decentemente. Já vou deixar claro aqui que pra mim é um filme normal, ele não se destaca em nada, mas ele também não erra em muita coisa. Eu acho que tem um ponto, assim, pra mim que foi o maior erro do roteiro, mas eu já comento mais sobre isso. Mas, no geral, é um filme que vale a pena ser assistido se você gosta de filmes de ação, mas não vai esperando uma obra-prima. Tem, sim, cenas bem legais de ação, de luta. Aquele clichê de filme de ação do personagem principal sempre tá à frente de todo mundo e ele surpreende com os planos que ele tem, ou aquelas câmeras super, hiper, mega tecnológicas que conseguem identificar qualquer pessoa no meio de uma multidão. Tá tudo aqui, gente. É o clichê do filme de ação, esse filme. E eles fazem isso bem. É um filme que eu saí da sessão pensando, é um ótimo filme pra assistir num dia chuvoso. E tava chovendo quando eu assisti, então eu acho que combinou. Mas agora falando sobre o que eu não curti tanto assim em Operação Vingança, é o fato de eles não aprofundarem a história dos personagens. Eles focam nessa parte de ele tem uma missão e ele vai fazer essa missão do início ao fim e é isso. Então tem vários personagens ali que eles adicionam na trama. Por exemplo, o personagem do John Bertal, nosso querido justiceiro, ele tá nesse filme e eu queria ver mais dele. Mas ele é um personagem meio jogado, ele aparece ali, a gente se conhece, depois ele volta, a gente se conhece, eu posso te ajudar. E ele some. Se era pra colocar um personagem que não ia servir pra nada, não colocava o personagem, gastava esse dinheiro pra outra coisa. A trama toda se escora em cima da história da Sarah, né, a esposa do Charles, e em nenhum momento sente nenhuma conexão com ela. Ela morre logo no início do filme, porque é o que faz a história andar. E a gente tem alguns flashbacks durante o filme, mas aqueles flashbacks ou aquelas alucinações e visões que ele tem não adicionam muita coisa. Claro que é importante pra história, mas eu acho que eles poderiam ter usado isso de uma forma muito mais inteligente. Sei lá, ele vê alguma coisa e aí vem um flashback que, é uma coisa que ele fazia com a esposa dele antes. Memórias boas pra gente se apegar minimamente ao personagem. A gente entende que ela morreu, que eles se amavam e ele quer vingança. Mas tu não sente nenhuma empatia por ela, tu não entende 100% a motivação porque tu não gosta dela. Então tu meio que fica, ele quer se vingar porque ele amava ela. Mas eu não me importo nem um pouco com ela. Então eu tô assistindo o filme só pra ver a cena de ação mesmo. Então eu acho que essa parte de conexão com o personagem ficou faltando bastante no roteiro. Não só com esses dois, eu acho que o personagem, aquele agente, o Henderson, que ele aparece ali em vários momentos, ele é bem importante pra história, eu acho que eles poderiam dar mais uma carga de realmente eles eram amigos, eles se davam tão bem assim, qual que era a motivação dele, a história dele. Eu acho que de todos ele foi o que mais foi bem aproveitado, porque eu me importei um pouquinho com ele ali durante a história, porque quando aparece ali na metade da história ali, quando ele leva aquele tiro e ele morreu, sendo que sem corpo não há morte, e realmente a gente não viu ele morto, ele tava vivo no final. Ele foi um personagem que eu me importei um pouco, eu acho aquela cena ali do Charles, do personagem do Rami Malek, vendo ele morrendo e mesmo assim indo embora, porque ele não podia ficar ali, senão ele ia ser preso, foi uma cena muito boa e era mais daquilo ali que eu queria ver, mais emoção. Eu acho que a gente tinha tanta morte, tanta gente indo de arrasto nesse filme, e a única conexão que eu senti foi com esse personagem que tava ali no meio, sabe? Eu não senti essa empatia em nenhum momento pela esposa do protagonista. A Angeline, coitada, que a gente não sabe o nome dela, e eu fiquei escutando a Angeline o tempo todo, então pra mim esse é o nome da querida. Ela morreu bem rápido. Eu fiquei bem agradecida que eles não colocaram um romance ali, porque eles ficam batendo na tecla várias vezes de que ela tá viúva, de que ela perdeu o marido. E aí o protagonista perdeu a esposa. E eu fiquei, por favor, não façam esses dois virarem um casal. Eu até pensei que ela ia durar um pouco mais e talvez no final ele fosse virar o próximo inquilino, inquisitor e tal. Quando ela morreu, assim, eu fiquei meio chocada. Eu falei, isso aqui eu não estava esperando porque eu tava com todo o plot da história na minha cabeça e as coisas foram bem diferentes. A minha maior crítica pra Operação Vingança é que eles poderiam ter só feito um filme raso ali,
dessa missão e tudo mais, e é o que eles fazem, mas eles não precisavam ter colocado personagens ali na história pra acrescentar alguma coisa, porque eles colocam aqueles personagens pra gente sentir alguma coisa por eles, pra gente se importar com eles, pra eles acrescentarem na história, e acaba que eles não acrescentam basicamente nada. Pra mim tinha duas opções, ou mantinha o filme completamente ali na linha de não se apeguem a ninguém, só muitas cenas de ação, ou colocava esses personagens ali e dava uma história de certa forma pra eles, alguma importância maior. Eu sou uma pessoa que eu me importo muito com personagens dos filmes e das séries, eu gosto de ver desenvolvimento, então não precisava ter desenvolvimento, mas a minha curiosidade existe, e se o personagem tá ali, eu quero que ele seja desenvolvido. Poderia ter sido muito mais aprofundado, porque tempo eles tinham 2 horas, eles fazem várias cenas de ação muito legais, mas eu queria ter visto um pouco mais desse outro lado da história. O final eu achei bem legal, a última cena não tanto, eu queria que tivesse terminado ali naquela coletiva de imprensa, que eles falam, né, que o Charles denunciou a si, eles estão todos sendo presos por conta das coisas por fora da linha que eles estavam fazendo, as coisas clandestinas, mas era pra ter terminado ou naquela cena ali, ou nele no túmulo da esposa. Aí a cena final é ele no avião. É uma tentativa de fazer a gente se emocionar e falar, nossa, ele tá no avião, né, da esposa e tal. Só que a gente fica pensando, eu não me importo com a esposa. Teve um flashback solto no meio do filme deles com um avião. Então, é aquela coisa, eles não trabalham os personagens, mas eles querem que a gente se importe com eles. Tirando essa cena final, a última cena do filme, eu gosto do final num geral, assim, de ele não matar o vilão principal da história, de ele não conseguir fazer aquilo, mas de ele não que ele não conseguiria fazer aquilo, que eu sinto que ele não conseguiria, mas de ele ter pensado um outro plano. Ele não virar essa pessoa que ele não era um assassino. E depois desse final eu sinto um cheirinho de se desse filme der dinheiro, vai ter outro. Ai, com toda certeza. Eles não vão perder, gente. Porque é um filme básico, sabe? E tem muita coisa ainda pra ser explorada. Tem esses personagens que foram deixados de lado aqui, que eles podem voltar em novos filmes e tudo mais, ter mais importância na história. E o fato de o Charles não ter sido preso no final e ter ficado solto e perdoado por ter entregado as pessoas ali da CIA, eu acho que indica bastante coisa de que se esse filme der dinheiro, vai ter continuação. Uma coisa que não precisa. Não é necessário, mas Hollywood gosta de dinheiro e é o que vai acontecer provavelmente. Se você já assistiu o filme, comenta aqui embaixo a sua opinião, deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho pra nada que eu posto e me segue nas redes sociais também, que é muito importante pra você não perder nenhum conteúdo. É isso, um beijo e tchau!